E aí galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Ansetti, eu trabalho no Google há quase 12 anos, trabalho na parte comercial, no desenvolvimento de projetos comerciais de conteúdo para o YouTube. Se você estava achando que para trabalhar nessa área só basta saber de comunicação, eu lamento lhe informar que matemática é o que eu mais uso no meu dia a dia. Meu trabalho é uma planilha aberta com dados e números, onde eu faço a maior parte da concepção dos projetos e a viabilidade deles comercialmente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, aula de financeiro no módulo comercial. Bom, quando a gente fala sobre negociação de um projeto com anunciantes, o que a gente está falando? O anunciante, ele quer falar com o maior número de pessoas possíveis, potenciais consumidores daquele produto. E ele vai avaliar o projeto com base na audiência que esse projeto vai trazer para a marca dele. E é importante vocês saberem que existem projetos, depende muito do tamanho do criador ou do gamer e com quantas pessoas ele fala. Então tem projetos que têm um alcance pequeno, que fala com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, e tem projetos que fala com milhões de pessoas. E o preço de um projeto também varia desse jeito. Pode ser um projeto que custe alguns R$ 1.000 e tem projetos de milhões de reais. Podem ser projetos que envolvem várias plataformas, várias redes sociais, e vários tipos de entregas comerciais, ou seja, várias maneiras de dar visibilidade para essa marca, para esse patrocinador. E no seu projeto, você tem que ter muito estabelecido como e quantas vezes a marca vai aparecer. Então, por exemplo, num projeto de conteúdo no YouTube, a marca pode aparecer de várias maneiras. Uma delas é simplesmente uma menção de marca. Então, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela marca X. Outra coisa é você realmente trazer um produto para a conversa, pegar o produto e mostrar, falar características e benefícios daquele produto para a sua audiência. Outra maneira, isso o que a gente chama é o famoso merchan explícito, que a gente fala que na verdade é a integração de marca. Outra maneira é você trazer esse produto mais naturalmente para a conversa. Por exemplo, você pode trazer esse produto de uma maneira mais natural. Enquanto você está fazendo o vídeo, você pode estar bebendo alguma coisa ou comendo alguma coisa. E não necessariamente você precisa falar sobre esse produto. É o que a gente chama de product placement, ou seja, você coloca o produto na cena. Enfim, o assunto financeiro da parte comercial é um assunto bastante denso. Hoje aqui a gente vai falar algumas coisas básicas para você entender como você pode começar nessa área. Eu trabalho especificamente na parte de concepção de projetos comerciais de conteúdo no YouTube, ou seja, a criação de projetos desde a ideia, a defesa comercial até a venda de um projeto de conteúdo para um patrocinador. E o patrocinador é aquela marca que vai estar apoiando o seu projeto. Ou seja, a marca vai estar presente no seu projeto em troca de atingir alguns objetivos de negócio dela. Esses objetivos podem variar bastante. Eles podem ser desde vender um produto ou simplesmente que saibam que a marca existe ou que considerem essa marca na hora de comprar um produto. E outra coisa que é importante levar em consideração dentro de um projeto comercial é a afinidade entre o seu conteúdo, o seu projeto e aquela marca. Quais são os valores que a marca e o seu projeto têm em comum? Por exemplo, tem muitas marcas que apoiam a sustentabilidade e o seu projeto de alguma maneira contribui para isso? Se contribui, fica mais fácil da marca te considerar e considerar patrocinar o seu projeto ou conteúdo. Outro ponto importante é você entender quantas cotas comerciais cabem dentro do seu projeto. O que isso significa? Uma cota comercial seria um espaço que você está vendendo para um anunciante. E você pode ter mais do que um anunciante, ou seja, você pode ter várias cotas ou você pode ter uma cota exclusiva, ou seja, é uma única marca que vai estar presente dentro do seu projeto. Além disso, as cotas podem variar de tamanho. Você pode ter um patrocinador principal,
que seria uma cota maior com mais visibilidade e por isso esse anunciante vai pagar um pouco mais caro, e você pode ter cotas menores, que a gente pode chamar de cotas apoio, que são cotas que vão aparecer muito menos do que a cota principal e também vão pagar menos por essa visibilidade menor. Quando você monta um projeto, você já tem que ter claro para quem você vai apresentar, para as marcas que você vai apresentar, se elas vão ter exclusividade no segmento ou não. O que isso significa? Se, por exemplo, é uma marca de bebidas, só ela que vai ser, é a única bebida que vai estar presente dentro do seu projeto, ou seja, você não vai vender mais nenhuma cota para nenhuma outra marca de bebida, ou se não tem exclusividade, você pode ter várias marcas de bebidas ao mesmo tempo no seu projeto. Quando um projeto não tem exclusividade, normalmente ele é mais difícil de ser vendido. As marcas gostam de ser exclusivas dentro de um projeto. E até para ter uma relação mais genuína com aquela marca. Você não está falando de um produto aqui e depois vai falar de outro. O que a gente faz normalmente você tem um projeto com começo, meio e fim. Ou seja, essa marca está te patrocinando por 3 meses. Depois disso, você se compromete a não vender para nenhum concorrente por mais 1 mês. Depois desse período, você poderia vender o projeto para um concorrente. Quando você desenvolve um projeto comercial, tente sempre pensar numa relação mais a médio e longo prazo. O que isso significa? Ao invés de ter uma inserção pontual, esse projeto pode ser desenhado pensando que ele tem várias inserções durante um longo período. Pode ser de 3 meses a 6 meses. Se o criador e o gamer já está mais consolidado, pode até ser um projeto de 1 ano. Por que isso é importante? Quando você traz uma marca pontualmente para o seu conteúdo, primeiro que a sua audiência vai falar, olha, o que essa marca está fazendo aqui? Eu nunca vi ela e nunca mais vi. Fica estranho para a sua audiência. Quando você cria uma relação com a marca e traz ela várias vezes, a sua audiência vai entender que aquela marca está apoiando você e que você tem uma relação com aquela marca de credibilidade. E isso não soa mais estranho para a sua audiência. Ou seja, é mais fácil da marca conseguir os objetivos dela de atingir mais pessoas e fazer com que essas pessoas considerem mais aquele produto na hora da compra e a sua audiência também entender que a sua relação com essa marca é genuína. Agora vamos para uma parte um pouco mais prática disso tudo. Como é que você determina o preço de um projeto? Isso pode parecer subjetivo, mas na verdade envolve muita matemática. Lembra que a gente falou lá no começo da matemática? É aqui que ela entra. A base do seu preço é o quanto você está gastando para produção. Ou seja, você tem que cobrir esses custos na hora da venda. E isso com certeza o pessoal de produção já tem mapeado e vai passar isso para você. Obviamente que esse não é o seu preço, isso é o seu custo. Você precisa colocar uma margem em cima disso. Além dessa margem, você tem que considerar também que você vai estar pagando impostos sobre esse serviço. Então, o seu preço é meio que a junção disso tudo. Quando você monta esse valor, que é o que você vai levar para os anunciantes, o que a gente chama de para o mercado, que são os anunciantes, as agências de publicidade, você tem que pensar também que vai ter uma margem de negociação, ou seja, qual é o seu mínimo, que não é o seu custo, acima do seu custo e dos impostos, e qual é o máximo. O máximo normalmente é o que está se praticando no mercado e varia, lembra que eu falei da audiência? Varia conforme a audiência que você está trazendo com esse projeto para a marca. Para saber os preços que estão se praticando no mercado, é mais a vivência mesmo, é trabalhando com isso e conversando com pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa que você. Conforme você vai apresentando essas ideias e falando também com os anunciantes, eles vão te dando dicas se o seu projeto está caro ou está barato. Uma outra coisa importante é que você pode pensar que dentro dos seus custos, o que é que você pode flexibilizar e customizar para chegar no valor que o seu anunciante está te propondo. Ou seja, ele te fez uma contraproposta que é abaixo do valor que você esperava. E o que você pode mudar na estrutura do projeto que envolve custos para chegar nesse valor e conseguir fechar um negócio com essa marca. É sempre bom já trazer essas informações na manga antes de chegar para a primeira conversa. Então você já tem isso tudo mapeado quando você chega para apresentar a proposta e falar de valores com o anunciante. E é importante sempre ressaltar os benefícios que você está trazendo para a marca. Se coloque no lugar daquela marca, entenda qual é o problema que ela quer resolver.
se é vender o produto, se é aumentar a consideração e tente traduzir isso com os benefícios do seu projeto. Como é que aquela marca vai aparecer e o que isso vai gerar de resultados para ela. Agora vamos pegar um exemplo para deixar isso tudo um pouco mais claro. Imagina que o seu projeto é uma série de podcasts de 8 episódios. O seu projeto comercial vai ser composto por 3 cotas, uma cota principal e 2 cotas apoio. A cota master, o anunciante que comprá-la, vai aparecer em todos os 8 episódios. A cota apoio vai aparecer só em 3. Assim você vai ter 8 episódios sempre com a marca principal, 3 episódios com a marca principal mais uma cota apoio, mais 3 episódios com a marca principal e outra marca e 2 episódios que vão ser só a marca principal. E para diferenciar ainda mais essas cotas, a cota master ela vai estar presente com o que a gente chama de product placement, que é o produto presente na cena, ou seja, enquanto as pessoas estão ali conversando, batendo papo, eles vão estar consumindo aquele produto ou ele vai estar em cima da mesa. Além disso, ele vai ter menção. As pessoas vão falar, olha, esse episódio é um patrocínio do nosso cotista master, a marca X. E as cotas apoio vão ter só menção de marca. Como é que você vai calcular o preço disso? Obviamente, o cotista master é o que vai pagar mais. Então, lembra, cobre os custos, impostos e margem. Lembrando que a cota master vai custar mais e as cotas apoios vão custar um pouco menos. Uma coisa que é importante na hora de fazer a precificação é que você tem que ter o mínimo de retorno garantido para garantir a produção. Se você vender só uma cota apoio, o seu projeto para de pé? Às vezes não. Às vezes você precisa primeiro vender a cota principal, que é a que vai garantir os seus custos, para depois você lançar as cotas apoio, porque você já tem certeza que esse projeto vai acontecer independente de você vender as cotas apoio ou não. Depois que você vendeu a cota master, aí você vai soltar as cotas apoio para o mercado e vai para essa negociação. Lembre-se que seu projeto já está pago com a cota master, então agora fica mais fácil de negociar. Você vai lá com o seu valor máximo, mas você ainda tem uma margem de manobra para conseguir se adequar às contrapropostas que vão ser feitas para você. Se a marca te fez uma contraproposta, o que você pode fazer é, ok, eu aceito esse valor, mas eu vou ter que diminuir uma inserção de marca. Ao invés de você aparecer em 3 episódios, você vai aparecer só em 2. E lembre-se que quando você for para a negociação, você já tem que ter quais são as suas flexibilidades na manga, aonde você vai ceder e aonde às vezes você vai colocar a mais. Por exemplo, o contrário também pode acontecer. O anunciante fala, eu topo pagar esse preço, mas ao invés de 3 inserções, eu quero aparecer em 4. Tudo bem? Você já pensou nisso? Isso vai influenciar nos seus custos? Você pode abrir essa exceção para essa marca? E o outro cotista vai continuar só com 3 inserções? É bom você levar em consideração todos os anunciantes quando você está fazendo essa negociação e qual é a sua margem de flexibilização no todo, não só com um. Pensa que se você abrir mão de uma inserção com um, talvez você possa dar uma inserção a mais para o outro, porque os seus custos vão continuar mais ou menos iguais. Gente, e agora o pulo do gato da negociação. Sempre quando você faz um projeto, você tem um número de entregas definidas. Mas o seu objetivo principal é deixar o seu anunciante feliz. Então, se você puder já prever nos seus custos uma entrega adicional, porque o anunciante sempre vai pedir, ou se ele não pedir, você pode fazer para deixar ele feliz, pensa nisso e inclua isso nos seus custos. Gente, tudo isso que eu falei, às vezes está um pouco fora da sua realidade, porque eu estou falando talvez de projetos maiores, grandes anunciantes, mas isso também você pode trazer para a sua realidade. Às vezes o que você quer é que o supermercado do seu bairro patrocine o seu time de esportes. E isso tudo que eu falei também pode ser levado em consideração na hora de você abordar o dono do supermercado para negociar esse patrocínio. Pensa quais os benefícios que ele vai ter se patrocinar o seu time. Aonde ele vai aparecer? O que é que você vai trazer de visibilidade para ele? E pense o quanto ele está disposto a pagar por isso.
E quando você for negociar com ele, lembre-se que você já tem que ter o seu preço máximo, o seu preço mínimo e o que você vai poder abrir mão e customizar para chegar no valor que ele pedir. Lembre-se que sempre é possível que ele faça uma contraproposta. E aí, você gostou desse assunto? Ele é um pouco denso, né? Mas se você gostou, eu sugiro que você comece a prestar atenção em todas as integrações de marca que você vê por aí, principalmente nos gamers que você segue. E começar a imaginar como é que foi essa negociação. Se esse é um contrato de curto, médio, longo prazo. Faz quanto tempo que essa marca está aparecendo? Como que esse criador está trazendo a marca para o conteúdo dele? Em alguns casos, esses projetos ganham até visibilidade em alguns meios específicos que cobrem o mundo da publicidade e propaganda, que é o caso do meio mensagem e do propaganda e marketing. Você pode pesquisar lá também, porque às vezes você vai achar alguns cases de sucesso envolvendo gamers e marcas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e fique por aí, porque você sabe que tem muito mais conteúdo aqui, muito mais aula para você assistir. É isso, obrigado, até mais.